Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Hoje a igreja celebra o dia de São Pio. Oremos. Ó Deus, que enriqueceste São Pio de Pietrelcina com o espírito de verdade e de amor, para apacentar o vosso povo, concedei-nos, celebrando a sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está, segundo Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o Evangelho de Deus, curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, hoje Jesus envia os seus discípulos, dando-lhes autoridade para curar os enfermos e para anunciar a boa nova. Quem parte em missão deve estar identificado com aquele que o envia. E é por isso que nós devemos configurar a nossa vida, aquilo que somos, com o nosso Mestre, com aquele que nos envia. Confiando nele totalmente, não devemos buscar recursos extras para a nossa missão. Então, é por isso que Jesus disse que não leveis nada. Então, quando a pessoa vai viajar, geralmente ela arruma uma grande bagagem. Às vezes a bolsa é esbarrotada de tanta coisa. A pessoa coloca roupa que dá, talvez, para ela passar o mês. Vai viajar um final de semana, coloca roupa que nem irá usar naquela viagem. Mas nós temos a mania de juntar as coisas, de acumular coisas. Então, quando nós vamos, às vezes, para uma simples viagem, nós queremos abarrotar a nossa mala, a nossa bolsa, de coisas que achamos que aquilo trará para nós segurança, conforto e tudo mais. Isso é o problema que muitas vezes vai também ocasionar na nossa missão, na nossa vida missionária, nosso convívio com a missão que Deus nos confia. Nós queremos juntar muitas coisas, nós queremos ficar na zona de conforto. E é por isso que Jesus hoje vem nos enviar em missão. E para isso não podemos juntar tantas coisas. Nós precisamos nos desfazer das nossas próprias forças, da nossa própria vontade, da nossa maneira de pensar, que muitas vezes é bem diferente da maneira que Deus quer, e sair realmente com o coração aberto para a missão, para anunciar a boa notícia. E aí, esta boa notícia, nós podemos questionar: nós temos levado realmente a boa notícia para as outras pessoas, ou nós estamos sendo canal de más notícias, de fofocas, de coisas ruins para o outro? Às vezes, quando nós iniciamos o dia, que pegamos o nosso celular, já é para compartilhar fofoca, já é para compartilhar notícias ruins, tristes. Como nós estamos sendo anunciadores da boa nova? Nós estamos de fato fazendo isso, fazendo a vontade de Deus, ou estamos sendo propagadores de coisas negativas, de coisas tristes para os nossos irmãos? O Papa Francisco fala de uma igreja que está em saída, ou seja, precisamos sair de nós mesmos para ir até aqueles que mais necessitam ouvir a palavra de Deus. Isso não precisa ir muito longe, às vezes é um vizinho nosso,
é alguém que mora na nossa rua, é alguém que está na nossa própria cidade, e nós não temos a agilidade, o interesse de falar de Deus para estas pessoas. Então, sejamos anunciadores da Boa Nova. Estamos vivendo o mês da Bíblia, né? Este mês de setembro é dedicado à Bíblia, e é interessante porque muitas vezes não temos o hábito de ler a palavra de Deus, de pegar a nossa Bíblia e todos os dias ler um capítulo ou um versículo para a nossa meditação, para a nossa reflexão, ou o Evangelho do dia. E é interessante que quando nós perguntamos, fulano, mas por que você não lê a Bíblia? Ah, porque eu não sei, a Bíblia é muito difícil de se manusear. E é interessante que a pessoa alega que não sabe manusear a Bíblia, que a Bíblia é difícil, mas sabe da vida de todo mundo. A pessoa sabe as fofocas da rua toda, né? E ainda dá conta da vida de todo mundo, mas não sabe, muitas vezes, manusear a Bíblia para ler a boa notícia, para ler a palavra de Deus. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos e entender que a boa notícia, que a boa nova deve brotar no meu coração e que eu seja um anunciador do Evangelho. Então, sigamos a recomendação de Jesus. Não leveis nada pelo caminho, né? Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Significa que precisamos nos despojar de toda a segurança humana, da opinião própria e de qualquer pensamento humano que queira atrapalhar a nossa vida missionária. Que pensemos como Deus, que agimos como Deus, levando somente o pensamento dele. Não são as nossas posses ou o que temos que atrairá as pessoas que iremos evangelizar. Mas o que atrairá as pessoas que iremos falar de Deus é o nosso testemunho. Fica muito vazio quando nós queremos falar de Deus, evangelizar alguém, mas não vivemos aquilo que pregamos. Então isso cai muitas vezes no descrédito, se torna uma palavra vazia, porque de fato o que atrai as pessoas é o nosso testemunho, é o nosso exemplo. Talvez é por isso que a sociedade esteja numa crise tão grande, né? Na política, em diversas áreas, na própria religião, porque as pessoas falam, mas não fazem aquilo que pregam. Então, que nós possamos ser cristãos autênticos, vivendo aquilo que nós acreditamos, vivendo aquilo que nós pregamos. E para finalizar, você já evangelizou alguém? Você já falou de Deus para alguém? Gostaria de deixar hoje como propósito para esse dia que nós pudéssemos falar de Deus para alguma pessoa do nosso convívio, seja no trabalho, seja em casa, ou pelas nossas redes sociais. A gente possa pegar o celular e falar com esta pessoa e falar de Deus, falar notícias boas, coisas boas. E, se possível, ler um capítulo ou um versículo da palavra de Deus para levar um sinal de fé, de luz para esta pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pio, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.